Se você acessou o nosso canal é porque você quer um conteúdo de qualidade. Então chega mais e fica à vontade, está no ar Resistência Podcast. Resistência Podcast. Sempre com entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance. Resistência Podcast. Apresentação, professor Sandro Rodrigues. Resistência Podcast. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio da terceira temporada e fazendo jus às novidades, aos nomes, a tudo que vai acontecer de novo agora em 2023, um formato novo em todos os sentidos, e também eu acho que é a primeira vez no terceiro ano que temos 4 convidados, contando com o âncora aqui, né, para discutir triatlon. Então vamos tentar trazer ciência, mas de maneira bem sucinta, porque um desses convidados aqui, se deixar eu e ele falando aqui, vai dar mais de 4 horas, então dividindo 40 minutos por 4 pessoas, dá 10 minutos cada um, mas vamos ver o que vai acontecer aqui. A salada vai ficar boa no final, porque só tem fera. Trago para falar de vocês, de um bate-papo descontraído sobre triatlon, nada mais que o nosso meu sócio aqui, né, o Guilherme de Agostinho, voltando a terceira vez no Resistência, dessa vez junto com o Rafael Falsarella e com o Rafael Farnese também, dois caras que vivem o tri na prática, estudam, então vai ser um papo muito gostoso e eu vou mediando nossa discussão. Eu gostaria, começando pelos cabelos brancos do Guilherme, que o meu não conta. Gui, rapidinho, se apresenta um pouquinho, já faz seu jabazinho brevemente e fala como e qual foi seu primeiro contato com o triatlon. Bom, eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal de Uberlândia e fiz mestrado em Fisiologia na Federal de São Carlos e doutorado aqui em Uberlândia mesmo, no Instituto de Genética e Bioquímica. Iniciei no triatlon como treinador sem nunca ter feito triatlon, em 1995, quando eu voltei do mestrado, e já estreiei como campeão mineiro amador, treinando um atleta da cidade aqui, o Thiago Macedo de Souza. Como atleta, meu primeiro triatlon foi um triatlon que eu nadava 400 metros, pedalava 26 quilômetros e corria 6. Exatamente poucos meses antes do meu primeiro Ironman, que foi, eu acho que uns 4 meses depois. Então, meu segundo triatlon na vida já foi um Ironman, né? Eu fiz 5 triatlon até hoje, 3 Ironman, para você ter ideia. Muito bom, Gui, muito Tudo bom. atrapalhado. Vamos organizar essa discussão que vai ser boa, então. Falsarella, me fala aí de você, se apresenta um pouquinho como o Gui fez. Então, sucinto não precisa falar rápido, não, gente. Só sucinto, mas Beleza. pode falar numa boa. E como foi seus primeiros contatos com o tri? Bom, sou formado em Educação Física e fiz especialização em Fisiologia do Exercício e Treinamento na Federal de São Carlos, com o professor Guilherme Agostini também, Gerson Leite e Companhia Limitada, e sempre envolvido, né, com treinamento, treinando e trabalhando com assessoria, acompanhando atletas. Comecei minha primeira prova de triatlo em 2008, no Short de Pirassununga, uma prova famosa que tem na região aqui, que era o Long Distance. Competi com o Rafa Farnese também, não na mesma categoria, né, Rafa, mas já estava na mesma prova. E de lá para cá, fiz muita prova de sprint, muita distância olímpico, e depois parti para 70.3 e logo já fui pro Ironman, o full. E hoje tenho 8 full na carreira, duas vezes Kona, tenho 6 mundiais 70.3, recente agora Utah. Fiz mundial de longa distância da ITU, fiz mundial de Xterra, enfim, sempre explorando aí provas de mountain bike, provas de corrida de montanha, e simultâneo a isso trabalhando com assessoria hoje, esse ano, né, 10 anos completamos aqui de RF treinamento. Então é o trabalho de treinador e atleta e de cobaia e que está dando certo aí. Bora lá. Muito bom, Rafa. E você falou, eu já me confundi na live passada com vocês dois. Eu chamo de Rafael. Agora, RF também pode ser os dois de novo. É verdade, RF. Nossa, fala, Farnese. Tudo bem, meu amigo? Já deixa a sua letra aí de se apresentar e como você iniciou com a modalidade ou conheceu a modalidade, meu irmão. Áudio, acho que você tem que abrir o áudio, Rafa.
Não te escutamos. Não escuto. Tá ouvindo? Agora foi. Ah, boa. Legal. Boa tarde, Sandro, né? Boa tarde agora, mas quem vai estar ouvindo aí pode ser bom dia ou boa noite. Guilherme, Rafa. Então, quem é o Rafael Farnese, né? Rafael Farnese iniciou a carreira dele no triatlon posterior ao início acadêmico na área da educação física, né? Então, eu entrei na faculdade primeiro e depois, ao longo do curso, na verdade, eu comecei a despertar meu interesse ali pelo triatlo, muito motivado, inclusive pelos próprios estudos, né? E o Guilherme foi meu professor, uma das grandes referências que eu tive na época da faculdade e segui tendo desde então, né? Depois disso, que eu entrei no triatlon, eu tive diversas experiências e conquistas aí bem interessantes, assim, que eu me orgulho muito, inclusive. Alguns mundiais, campeonatos brasileiros conquistados e coisas realmente grandes, que eu considero grandiosas e extremamente satisfatórias, assim, que eu consegui alcançar como atleta, né? E como treinador também, através dos meus atletas, várias coisas interessantes vieram na sequência. Muito legal, Farnese, muito legal também a sua história. E só para rapidinho, pessoal, que já conhece um pouco da minha história, mas no triatlo eu iniciei em 1996 no Troféu Brasil, na época, o glamuroso Troféu Brasil aqui em 96, né? Eu acho que talvez, Gui, o segredo seja a gente mudar de nome para Rafael, cara, que daí quem sabe a gente vai bem também, né, Gui? Então, às vezes é esse o BO. Então, para mudar a estrutura aqui, já que o programa começou com tudo, já vou sair da linha que eu tinha pensado. O Gui já deu uma deixa ali. Gui, pode começar também falando um pouco o que vocês acham, começando pelo Gui, desse processo de seguir a cartilha do triatlon, do sprint para o Olímpico e do Olímpico para o 70.3 e para o Iron, né? Já que o Gui falou que a segunda prova dele foi. Como você indicaria para as pessoas que estão começando, o que você acha? Esse pecado capital que todo mundo fala, pular ou dá para fazer? Tá na mão, Gui. Cara, eu te falo que existe a sequência e, na minha opinião, ela tem que ser seguida. E o que os dois Rafaéis aqui já falaram prova justamente isso. Se tem alguém aqui dos quatro que não tem resultado no triatlo, sou eu, que foi o que fez tudo atrapalhado. Na verdade, eu era atleta de corrida de aventura, fazia a prova de 5 dias e falei assim, cara, se eu termino a corrida de aventura, eu termino o Ironman. E fui com essa ideia. Mas quando a gente pula etapa, ainda mais num esporte tão especializado quanto esse, a gente em nenhum momento se tornou rápido. E aí, se você não for rápido em distância pequena, você vai ser rápido em distância grande quando? Nunca. Então, sendo bem sincero, não é um caminho a ser seguido, não é um caminho de exemplo. E isso, na minha opinião, pensando no triatlon competitivo, é até ruim. A gente estraga um pouco o triatlon. Tanto que, se você for pensar hoje no Brasil, nós temos mais triatleta de Ironman que triatleta de distância curta. E isso é um absurdo, cara. É um absurdo. Olha que legal, o Gui já fazendo ciência aí no bate-papo e nesse mesmo assunto, Falsarella. O que você faz na prática quando chega um cara na sua assessoria, atleta amador, que não quer performar, mas e fala que quer fazer um Ironman e que já fez a inscrição, você convence, você, dependendo do caso, compra a briga junto, porque também a gente, às vezes, não pode brecar o sonho de um cara que, às vezes, não quer performar, né? Eu vou sempre ficar batendo e assoprando aqui. Como Sim, você sim. age nesses casos, Rafa? Cara, eu sou da opinião do Gui também. Eu acho que tem que seguir esse caminho, né? Começar do triatlo mais rápido, mais curto, até para você não só ganhar velocidade, né? Mas aprender a dinâmica toda da prova, né? Porque muita gente acha que é só nadar, pedalar e correr. Enfim, na hora que chega lá e junta as 3 modalidades, tem uma série de coisas por trás. E eu acho que você pulando etapas, você perde muita coisa que você aprenderia de repente numa prova curta, uma prova rápida que você pode fazer várias provas, né, na dinâmica toda ali em geral. E é um assunto muito delicado, porque eu convivo muito, acho que o Rafa, vocês também, treinadores, devem passar por isso. O Ironman, de um tempo para cá, ficou um negócio muito famoso, né? E a rede social impulsionou muito isso, programas de TV. Então, gente que nem tem bicicleta chega para você, eu quero fazer um Ironman. Já fiz a minha inscrição de Florianópolis. Ah, legal, você está pedalando quanto? Não, não, nem tem a bicicleta ainda. Então, isso a gente vê, vê muito isso.
E é delicado, porque eu já falei com um atleta, falei, cara, não é a hora de você fazer um Ironman. E o cara, pô, ficou mal, porque você tá falando que eu não dou conta, que eu não consigo. Cara, não é isso. Eu acho que não é momento, vai ter o seu momento, espera. E já cheguei, aprendi com isso, e já cheguei a falar, meu, não vou te treinar porque você não está pronto para isso. Você vai se machucar, ou você não vai curtir a prova. Enfim, a gente tem experiências, né, de atletas que treinaram só para fazer o Ironman, acabou a prova, vendeu todo o equipamento e não quis mais saber de triatlo. Então, eu acho que não é por aí, né? Eu acho que é curtir o processo e a gente que vive isso há muitos anos, né? Aquela longevidade no esporte, tem que encarar isso como estilo de vida e curtir distâncias diferentes, provas diferentes, não só aquele momento do Ironman e acabou, né? É para a vida. Acho que é isso. Perfeito, Rafa, perfeito. Então, assim, pelo que você falou, eu também corroboro com isso. Você tenta convencer, mas, Farnese, existem casos e casos, né? Então, assim, hipotetiza aí pra gente um ponto de corte para você falar, porque, assim, pode ser que o cara chegue e dê conta de fazer um Iron com o lastro que ele tem em outras modalidades, com o tempo que ele te avisa com antecedência, né? Então, Farnese, simula aí um ponto de corte. Qual é um cara com mínimo que você fala assim, tá, eu compro essa briga junto, se tudo correr bem, se treinar direitinho, a gente vai. Então, inventa um case aí, um caso, que o cara tá começando, entre aspas, mas você fala assim, vamos nessa, eu compro a ideia junto contigo. Oh, excelente, gostei, gostei. Esse tema é muito bom, inclusive, e felizmente todos aqui estão de acordo e pensam na mesma direção com relação a esse assunto, né? Tanto com a qualidade da progressão para chegar nas provas longas, com qualidade de fato mesmo, mas em se tratando desse assunto da popularização excessiva do Ironman, muito dentro disso que o Falsarella falou, é, as assessorias hoje vivem essa realidade. É muito comum o atleta chegar, às vezes nem é atleta até então, com a inscrição na mão, né? Falar, ó, muito prazer, eu sou fulano e aqui, ó, minha inscrição para o Ironman ano que vem e eu queria treinar. Vamos lá, né? E às vezes são pessoas que não têm retrospecto nenhum com atividade, com a simples prática da atividade física, e no caso, muito menos, né, com nada pedala e corre, então a especialização é zero, a prática, a afinidade é zero, né? Mas assim, casos e casos que algumas vezes é muito extremo e chega ao ponto de ter que de dar um choque de realidade, né? Igual a Rafa citou, de falar assim, cara, infelizmente eu não posso comprar essa briga com você, não cabe agora para o momento. Enfim, às vezes é necessário. Porém, em determinados momentos, pode acontecer sim uma grande mudança de estilo de vida da pessoa, né? Eu já tive algumas felicidades nesse sentido. Óbvio que em determinados casos eu era obrigado a sentar com a pessoa para ter uma conversa muito séria, no seguinte sentido: expor o tamanho do, entre aspas, buraco que essa pessoa queria entrar, para que ela realmente entendesse o que ela precisaria fazer, a entrega que ela precisaria, a doação, na verdade, né, que ela precisaria se dar para passar por todo esse processo para se tornar apto de pelo menos concluir a prova vivendo uma experiência positiva no dia propriamente dito. Que para mim isso, para o praticante que não tem tanto desejo de se tornar um atleta competitivo, é o mais importante, a experiência ser agregadora, né? É aquele dia X lá, em Florianópolis, por exemplo, você tem um dia marcante na sua vida, né? Porque muito provavelmente essas pessoas que já pensam única e exclusivamente em Ironman como ponto final, é muito provável que aconteça o que o Rafa falou, dela acabar a prova e querer vender tudo e vai jogar alguma coisa, vai jogar bola, vai fazer algum outro esporte mais, digamos, comum, né? Mas o mais importante é ensinar valores a essas pessoas. Então, eu já acompanhei casos que mudaram de vida de fato, né? A pessoa vinha de um sedentarismo, alguma coisa do tipo, e se encontrou de uma forma que a vida dela transformou, em todos os sentidos, né? Tanto o lado estético ali, a pessoa, consequentemente, veio um emagrecimento, um condicionamento físico melhor, uma disposição maior e um senso de capacidade infinitamente superior ao que vinha sendo, né? Boa. Rafa, muito sabe as suas colocações, mas não me enrola não, que você ficou em cima do muro e eu vou passar a bola para o Gui. Gui,
hipotetiza um caso aí que, por exemplo, o cara chegou agora na assessoria, mas com o histórico, com o lastro dele, você compraria a ideia de quanto tempo ele tem e o lastro, ele inventa alguém com um cara que, com um lastro que fala, vamos que dá, eu encaro com você. Cara, eu vejo isso porque não é um problema do triatlon, primeiro, é um problema dos esportes, as pessoas estão indo atrás do desafio. E aí eu separo essas pessoas. Por isso que eu, Guilherme, pensando agora, cabeça treinador de assessoria, precisa ter atleta, porque a assessoria precisa sobreviver. Nós não vamos negar o atleta. Eu vejo isso bem. Por quê? Porque é um dinheiro que entra na assessoria. Papo direto e reto aqui. Mas nós temos que separar atletas que têm condição de desempenhar em alto nível, ou pelo menos entre os melhores da categoria, porque isso também é uma propaganda da assessoria, tá? E atletas que simplesmente têm que cruzar a linha de chegada antes do tempo limite, que eu chamo de atletas de desafio, entendeu? E eu vejo, sim, que conforme o lastro, conforme a duração, dá para ter Guilhermes como atleta na assessoria e tentar levar para a linha de chegada, dentro das melhores condições possíveis. É lógico, não saber se aquilo é loucura ou não, mas isso está muito bem separado na minha cabeça. Esse atleta para uma coisa, esse atleta, entre aspas, é para outra coisa. Perfeito, Gui. Vê se Perfeito. vocês concordam comigo, dando um exemplo que eu estava pensando na minha cabeça, mas também às vezes eu não consigo elucidar para vocês. É assim, se por exemplo, pega um cara que vem com lastro grande de maratona, que é dos três é a modalidade de maior impacto, né? Então ele já está acostumado com corridas de longa distância. O cara foi nadador a infância, a juventude toda, então tem um puta lastro, mesmo lá no passado. E aí não tem medo de bicicleta, andava de final de semana. Então, às vezes, um caso assim, poxa, cabe, né? E ele te avisa, te dá uns 8, 9 meses para treinar, né, gente? Então, assim, às vezes dá para comprar essa ideia, sendo o caso que o Gui falou, às vezes, do cara não performar e fechar. Tudo bem? Pode ser assim? Vocês concordam com esse exemplo? Eu Concordo concordo. plenamente. Eu tive já um caso assim, né? Como você falou, eu tive um atleta que foi nadador, assim, nadador alto nível, praticamente profissional, nadou a vida inteira. E quando me procurou, amigo meu, começou a treinar, ele evoluiu muito no ciclismo. Eu acho que esses caras da natação, principalmente, já vêm com um lastro muito grande, né? Os caras já treinaram muito na vida, muitas horas de treino. Então o cara começou a pedalar, então rapidamente ele já andava ali com a galera que estava na ponta. E a corrida que ele tinha mais dificuldade, ele também começou a assimilar muito bem, não teve lesão, e assim, fez poucas provas de olímpico, acho que um 70,3 e já foi para Florianópolis e conseguiu a vaga para a Kona na primeira prova. Então, um cara que já veio com um lastro muito grande. Aí acho que nesse caso é diferente, né? Você trabalha já com outro perfil de atleta. Exato. Perfeito. Assim, existe o perfil do atleta competidor, aquele cara que visa um resultado muito específico, né? Um pódio, uma vaga, um tempo expressivo, e existe o atleta que está indo único e exclusivamente para completar, né? A popularização do Ironman veio muito por conta aquele peso do impossível, ou eu sou um super-homem, eu sou um homem de ferro de fato, né? É vender essa propaganda para as pessoas a qual você convive. E isso talvez atraiu muita atenção. E se a gente for colocar na ponta do lápis, de impossível não tem nada. Completar, por só completar um Ironman, é algo extremamente alcançável para, pode-se dizer, quase todas as pessoas. Ótimo. Perfeito. Muito bom. Acho que a gente, para não também ficar só nesse assunto, que com vocês dá vontade de conversar até amanhã, mudando de assunto, e o Gui também pode abrir para a gente. Gui, eu estava pensando aqui outra temática aqui, né, cara, que eu não vinha falando. Eu desenhei uma temática muito carga de treino, essas coisas eu já falei a vida inteira, e agora vocês são inspiradores. Gui, vamos lá. Qual a dificuldade ou o lado positivo de um cara ser, nós que somos diretores de assessoria, também gostamos de viver a modalidade na prática e somos coaches, qual a vantagem e desvantagem do coach treinar e competir? O quanto isso pode atrapalhar e o cara não deixar de lado os alunos ou não focar nisso pela carga, pelo volume que a modalidade em si exige, mas também o quanto que um coach que não vive aquilo ou que viveu lá no passado e está aqui, engordou pra caramba, está aqui comendo McDonald's e montando as planilhas. O que você acha dessa ambiguidade aí, Gui? Bom, primeiro é o seguinte, eu como
professor universitário, eu acho inadmissível o cara não viver a prática, ponto. Então, quisera eu ter o desempenho dos dois Rafaéis aqui. Eu acho que eu seria melhor treinador ainda, porque eu estaria no outro patamar, conversando também com outras pessoas, vendo outras coisas acontecendo na prova, né, estando lá no pelotão da frente e não lá no pelotão de trás. Então, esse é um ponto que eu acho importante. Então, nós temos que vivenciar isso. Bom, eu sempre trabalhei com poucos atletas, porque a assessoria nunca foi meu ganha-pão, né? Principal, vamos dizer assim. Então, eu nunca tive muito problema de eu estar numa prova competindo e os atletas que eu treinava estavam lá também. Especificamente, quando eu trabalhei com mais atletas, era o trail, eu treinava a nata do trail, né? Os atletas da seleção brasileira. Então, assim, tinha vezes até que eu deixava de competir para vê-los na prova. Mas não ia ter problema eu estar ali, porque são pessoas bem resolvidas, do melhor nível possível dentro do trail brasileiro, então não tinha problema com isso. Mas eu sei de relatos de amigos, dono de assessoria, que eles tinham a prova-alvo dele, treinador, como atleta, e nessa eles não levavam os atletas da assessoria para não ter esse problema dele sentir que ele estava deixando o pessoal de lado, já que era uma prova foco dele como atleta. Então ele acabava separando um pouco isso daí, porque sempre tem aquele probleminha de falta de atenção, o atleta achou que deveria, e querendo ou não, para o atleta da assessoria, é importante ele ter a atenção do treinador em véspera de prova, né, cara? Então é difícil isso daí. Boa. Ó, Falsarella, vai, Farnese, então vai. deixa eu falar rapidinho, porque esse Complementa. assunto é Não, interessante, já porque entra se eu de vez. tivesse tendo essa conversa com pessoas aleatórias ali, talvez eu não poderia dar nome aos bois como eu poderia aqui, porque o próprio boi está de corpo presente aqui, né? Eu tive como professor, já citei aqui no início da apresentação, que o Guilherme foi meu professor. E uma das coisas, antes de eu conhecê-lo pessoalmente, né, diretamente ali, era só um novo professor que estava entrando numa sala de aula, que eu passei a conhecer a partir dali. O que me chamou muita atenção inicialmente foi justamente o fato dele ser tão envolvido com a parte prática, né? Era um professor que estava dando aula, até então de conteúdos ali, que eu estava descobrindo, né? E ao mesmo tempo ele vinha com uma infinidade de exemplos e vivências que ele apresentava dele próprio. Isso é de um valor muito grande, muito grande. O conhecimento prático e o conhecimento teórico se encontrando e ganhando um valor ainda maior, né? Perfeito, Farnese. Tanto é que eu cito tanto, concordo com o Gui, a frase do Estélio Dantas, né? Que teoria sem prática é demagogia e prática sem teoria é loteria, né? Então, Você eu falou acho isso que na, Você falou isso na entrevista lá com o Putinelli lá a respeito. Eu achei É. sensacional isso aí. exatamente. Então, nesse sentido, Falsarella, traz para a gente, que se você concorda com esse contexto também, né? Porque se a gente. Acho que o segredo de tudo é o equilíbrio, né? Então, é Sim, super sim. importante. Mas, às vezes, eu tenho experiências fantásticas de o aluno te ver na prova competindo, né? Você É. cruzar a linha de chegada de mão dada com o aluno, por exemplo. Então, se você separar, eu acho que isso funciona bem porque você viveu isso também, a experiência do aluno estar lá do seu lado, isso é gratificante demais para ele, não é, Demais, Rafa? demais. Não, eu concordo totalmente aí com vocês e com o Gui, com o que o Gui falou. Eu acho que você tendo a prática é outra, né? Você sabe da realidade, o que você sente na pele, o que você quer transmitir para os seus atletas, né? O que ele vai sentir nos treinos e nas provas. E eu venho vivendo muito esse momento. Eu passei a dividir as minhas provas, né? Provas-alvos. Então, eu tive uma experiência em São Paulo, o último 70.3, que foi assim, não ruim, né? Mas foi bem difícil, porque eu não fiz nem o papel do treinador e nem o papel do atleta. Faltava 5 minutos para minha largada, eu estava fechando roupa de borracha de atleta, ajudando. E aí perdi a largada lá na ponta com os caras. Então, assim, falei, meu, que confusão, né? Eu não dei a atenção que eu deveria para os caras e não fui lá na largada onde eu deveria estar. Então, hoje eu faço isso, né? Eu tento dividir as provas, porque quando eu estou na prova, eu tenho esse relato dos atletas. Meu, quando você está na prova, você passou na bike ali, foi muito legal, arrepiou, você estava junto com a moto, aquilo deu. Eu falei, cara, muito legal. E o cara que está lá também competindo e que, pô, ajudei a fechar a roupa de borracha, dei aquele último toque ali. É muito legal aquele depoimento, esperar ele na chegada. Então,
E como foi seu desempenho lá em São Paulo no final das contas com isso? Assim, dentro do que você esperava, não precisa falar números se você não quiser, assim, o quanto isso Cara, te atrapalhou ou não, entendeu? não, assim, não foi a prova que eu queria fazer, sabe? Eu não estava, acho que, focado. Para começar, porque eu já perdi a largada, né? Eu não larguei com os caras que eu deveria largar. Foi uma confusão ali, então ali eu já me perdi. Aí eu fiz uma prova tentando chegar lá na frente, não cheguei, e depois eu fiz essa reflexão, sabe? Aí eu fiquei correndo atrás, não vi os meus atletas. Falei, meu, eu não fiz nenhuma coisa nem a outra direito. Então, eu tenho mesmo é que dividir e saber que prova eu vou estar sozinho e que prova eu vou estar de staff. Sensacional, Rafa. É sensacional porque fazendo gancho com outro assunto, Gui, me permita só dar um testemunho aqui, porque empatia por vocês, assim, aconteceu literalmente a mesma coisa comigo na mesma prova, Rafa. E Gui, presta atenção porque é o gancho para o próximo tópico que você vai abrir aí. Então, assim, eu tava com o CTL dos meus sonhos para fazer o meu melhor 70.3, tipo assim, tava na minha mão, o sub 5 sobrando assim que eu queria fazer, já tinha feito machucado quase, falei é a prova, só que o que acontece? Nós somos a segunda assessoria, a TT foi em quantidade de atletas, nós somos o segundo colocado lá. A prova em São Paulo, nós somos de São Paulo, então nós tínhamos quase 120 atletas competindo. Cara, eu fui dar o treino de ciclismo na véspera, 2h30 da manhã eu acordei, cara, para dar o treino. No dia eu fui montar tenda, maluco. Fui montar tenda. E aí Também. o CTL foi pro vinagre. Foi minha pior prova. Eu sofri aí. É o que você falou, eu tive uma crise de lucidez ali no começo do ciclismo. Eu falei, não, eu vou curtir, vou esperar meus alunos, conversar, quem passar aqui, e curtir, porque eu caguei no pau, literalmente, né, cara? Então, assim, como aconteceu a mesma coisa que com você, cara, e agora está decidido, eu só vou fazer as minhas provas bem longe, porque aí significa que vai ter poucos alunos e eu vou poder me concentrar na prova. Exato. E Gui, eu falei disso porque agora o próximo assunto eu falei de CTL, eu quero que você fale um pouco desse antagonismo, né, dessa polarização entre inteligência artificial versus treino raiz. Acabei de inventar aqui, né? Já que eu falei de CTL, que estava do CTL dos sonhos e foi pífio a meu desempenho, né? Pífio. Então, Gui, o que você fala fazendo essa contrapartida entre as pessoas que valorizam demais a inteligência artificial, mas que pode ser uma puta ferramenta, talvez, e o cara que treina raizão, que qualquer coisa, qualquer métrica ele reclama e fala que isso aí é mimimi. Faz essa nuance para a gente aqui, por favor. Bom, vamos lá. Ontem até disse que o Gerson falou um pouco sobre isso, né? Sobre os dados do Training Peaks de atletas de elite serem menores do que alguns atletas amadores e tal. Então, primeiro eu vejo assim, a tecnologia, primeiro nós não temos que fugir dela. É lógico que tudo isso daí tem uma margenzinha de erro, mas eu acho extremamente importante pro treinador, principalmente, ele ter acesso ao maior número possível de dados do atleta. Então, essa monitoração contínua de glicose que está vendo aí, imagino que não vai demorar para vir lactato full time também, né? Potência, variabilidade de frequência e tal. Isso é muito bom, excelente, na verdade. Porém, o atleta sabendo disso, ele começa a ficar confuso, ou ele começa a ficar neurótico. Então, já teve casos de atleta da seleção brasileira de trail que era acompanhado pelo Training Peaks, do cara ficava louco na semana de taper, porque a aptidão, né, vamos dizer assim, começava a diminuir. E mesmo a fadiga, que são ali os 7 dias diminuindo mais rápido do que os 45, ele botou na cabeça dele que ele tinha que competir no Mundial com 150 de aptidão. E não interessava se o número estava certo. E um dos grandes erros do Training Peaks é esse. No momento que você fica um dia sem treinar, a aptidão diminui. E isso é mentira, pensando do ponto de vista biológico, porque nós não destreinamos antes de descansar. E um dia parado, nós estamos descansando, nós não estamos destreinando. Só que o aplicativo não pega isso. Ou é destreino ou é supercompensação, né, Gui? Exato, o aplicativo não pega isso. E aí o cara fica louco. Então, Vira paranoia, né? Na minha opinião, nós temos que saber disso tudo, nós temos que saber usar, nós treinadores.
mas, ao mesmo tempo, eu acho que o atleta tem que ter uma capacidade de autoconhecimento muito grande. E, para isso, muitos treinos, eles têm que ser registrados, mas não visualizados durante o treino. O cara tem que gravar o treino, mas ele não tem que ter acesso àquilo durante o treino, porque a informação tem que chegar para mim e não instantaneamente para ele se conhecer mais, vamos dizer assim. Então, bem resumido, eu vejo dessa maneira. Concordo plenamente. Farnese, complementa aí, já jogando a bola para você. É assim, porque o Gui falou, às vezes também, será que a gente, e meu papel é cutucar, hein? Estou inventando a hora aqui. Não existe um princípio científico do treinamento, que é o princípio científico da conscientização. Isso é um princípio científico, né? Teoricamente, quanto mais o aluno entenda o processo e as métricas, isso vai no sentido do princípio científico da conscientização. Mas, por outro lado, eu concordo com o Gui também. Às vezes o cara entende o jogo e aí ele abre mão do que importa, que ele fica refém das métricas. Como você vê esse processo aí? Você acha importante o aluno, você explica para os seus alunos que querem performar sobre as métricas detalhadas, ou você prefere deixar mais para você isso e esse cara se concentra em treinar mesmo? Bom, primeiro, né, eu penso exatamente como o Guilherme falou, com relação à tecnologia. Tecnologia vem para ajudar, o que tem de positivo e realmente valioso, a gente tem que usar a nosso favor. Seria uma ignorância a gente virar as costas, né? Tipo assim, não, isso aqui poderia me ajudar, mas eu vou me manter no antigo, digamos, né? Então, se é para ajudar, use, mas saiba usar, né? O excesso e outra, ficar cego só olhando para aquilo também não é interessante, rola um desequilíbrio, né? Agora, como essa dependência se torna tão grande, eu vejo isso de uma forma muito negativa e eu tento passar isso para todo mundo, não só, né, atletas que me procuram para treinar comigo, pessoas que eu converso, que eu sei que tem outros treinadores, eu tento mostrar para eles o verdadeiro valor de você ter autonomia para treinar. É gente que, se o relógio acabou a bateria, ele perde o treino porque o relógio está sem relógio. Tem gente que talvez nunca fez uma sessão inteira de treino sem olhar o relógio durante. Tipo assim, vou ter 1 hora de corrida. Durante essa 1 hora, a pessoa olha no relógio pelo menos 30 vezes. Ela não desenvolve a capacidade de leitura do próprio corpo, né? Uma das métricas extremamente valiosas em qualquer estudo que a gente faz, ela sempre é levada em consideração, que é a percepção subjetiva de esforço. Tem gente que não sabe se está correndo leve, se está correndo forte, sem olhar no relógio. Tipo assim, vamos supor que para mim o meu forte é 4,30 por quilômetro. Se a pessoa estiver correndo a 4,0 no início, descansada, às vezes ela acha que está confortável, né? Porque ela não sabe o que ela está fazendo. Mas aí ela olha no relógio, opa, eu estou forte. Só que ela deveria, na verdade, saber o que ela está fazendo sem precisar de um relógio, por exemplo, né? Isso é o lado negativo da tecnologia, a dependência, no final das contas, né? Mas é difícil passar esses valores, né? Às vezes. Legal. Falsarella, complementa, passa a régua e fecha a conta aí, dá o seu pitaco final aí. Cara, esse podcast aqui é sensacional. Vocês são muito fera. Eu só poderia falar, ó, concordo com tudo e não vou falar mais nada. E Vocês ponto são final. demais. Isso aqui tem que ter uma vez por semana, Sandrão. É bom demais, cara. Eu, faço aí das mesmas palavras. Eu tenho cada vez mais visto assim que a galera está muito dependente da tecnologia e agora virou moda. Todo mundo discute CTL, todo mundo fala de TSB, de fadiga. E assim, acho que a vivência, a maturidade é legal por isso, né? Eu já fui vítima disso também. Quando eu conheci o TrainPeaks, eu fiquei viciado nos números e segui aquilo, mas passei a entender rapidamente que aquilo me enganava. É igual o Gui falou, você não está destreinando ali 1 dia, 2 dias que você descansou. Então, eu passei a entender que aquele número ali já não funcionava para mim. E eu não sei quanto tempo faz que eu não olho meu CTL. Eu nem sei mais o que é o meu CTL. E aí, acho que outras métricas, por exemplo, HRV, e que eu acho que tem muito mais sentido para a gente detectar uma fadiga e outras coisas. E a percepção do atleta, né? Então, hoje eu bato muito na tecla com os meus atletas. Eu tiro cada vez mais essas ferramentas, esses treinos estruturados que a galera passa para fazer com ritmo. Eu falo, não, é tudo manual.
você tem que saber o que você está fazendo. Então, eu faço um trabalho aqui muito forte para eles entenderem zonas de treino, entender limiar anaeróbio, e assim, tudo muito manual. Vamos para a pista, tira relógio, vamos na percepção, exatamente para sair um pouco desse vício, né? Porque tem casos que o atleta ele te manda mensagem de manhã, ele falou, Rafa, eu não vou fazer esse treino aqui não, porque o meu HRV está baixo. Cara, esquece o HRV, vai treinar. A gente não tinha isso antigamente. Tá cansado? Vai lá, é porrada na pista e não quer saber. E vamos avaliar depois. Então tá muito isso, cara. O cara já vem com o negócio pronto. Ô, olhei aqui, minha fadiga tá alta, meu HRV tá baixo. Muda meu treino aí. Como assim, pô? Você agora é o treinador, né? Peraí. Então, tem o lado bom da tecnologia, da ferramenta, mas ao mesmo tempo está estragando aí um lado da fisiologia e a gente perde algumas essências do treinamento em si, dos princípios, né, Gui? Concordo 100%. Concordo também, Rafa. Sensacional e a vontade de conversar com vocês toda semana mesmo, né, cara? Entrando no tópico final, antes da gente ir para os finalmente aqui, né? Guizão abrindo também, nosso guru aí. Gui, vamos deixar de lado o triatlon de alto rendimento e os profissionais, que eu acho que está muito claro, né? Que hoje o triatleta precisa ter as três modalidades muito equilibradas, né? Aquele cara que veio de uma modalidade ou da outra está perdendo cada vez mais espaço, mas vamos pensar nos triatletas amadores que batem lá na nossa porta, que é super comum o cara procurar porque ele nadou muito tempo, porque ele fez corrida e está se machucando, está muito pesado, ou o cara veio do ciclismo. Esses caras aí, o que você faz, Gui, de uma lógica que tudo depende, mas só para abrir os assuntos aqui, né? O que você faz quando um cara chega? Você trabalha em cima da potencialidade ou dos déficits desse cara? Boa. Eu gosto de trabalhar em cima dos déficits. Então, eu prefiro descobrir o fator limitante e melhorar o fator limitante. Então, eu vou por essa linha. É lógico que, abrindo um parênteses, nós temos que saber como as três modalidades se encaixam num tamanho de prova. Por exemplo, a natação ela é quase inexpressiva num tempo total de triatlon, mas ela te destrói mais do que qualquer outra coisa se não for o seu ambiente, entendeu? E aí joga seu ciclismo e sua corrida para o espaço Psicologicamente, principalmente, né, Gui? também. Então, Quem tem hora que sofre na água ali, cara, não faz nada, a acabou. frequência cardíaca dele vai para o espaço e Cara, acaba com a prova da pessoa, um mar agitado para quem não está acostumado. Ponto. Resumidamente, é isso daí. Mas, né, também tem que ver o tamanho da prova, porque se você não focar em diminuir o tempo de ciclismo, essa pessoa vai ficar 6, 7 horas em cima de uma bicicleta, falando de Ironman, para pessoas comuns, aí é dureza, né, cara? Aí também você vai ter um excesso de exposição a tudo que vai acontecer naquele dia, você estava em cima da bicicleta. Então, assim, eu deixando bem claro, eu foco tipo assim, vamos tentar melhorar o que é ruim, porque o que é bom, você já é bom e vai naturalmente. Eu vou por esse caminho. Façanella, vamos lá. Então, complementando o que o Gui falou e fazendo o papel de advogado do diabo, que eu concordo com ele plenamente também, mas vamos pensar que daí, obviamente, porque eu penso assim, o cara precisa fazer uma prova, até porque ele está carregando o nome da sua assessoria, né? Uma prova minimamente decente, né? Que não passe, entre aspas, vergonha em nada. Mas a modalidade talvez ruim dele, que ele não tem o lastro, pode atingir um limiar, digamos assim, muito mais rápido que ele, né? Que as outras ali, e talvez não dê tempo. Por exemplo, eu me uso como exemplo de ficar insistindo num cara que nunca. Sempre. Eu nadei e aprendi a nadar com meu pai me jogando no rio, sabe? E eu fui sempre autodidata, e assim, eu nunca fiz aula de natação. Hoje eu dou aula de natação sem ter feito. E eu carrego esse preço até hoje, né, cara? De nadar muito mal, e assim, eu melhorei muito, mas não adianta querer achar que eu vou ser tecnicamente um exímio nadador, que eu acho que eu perco tempo. Ali talvez que eu tinha que arrumar, eu já arrumei, e talvez focar na minha corrida que é boa possa ser uma vantagem. Pode ser assim, Falsarelas? Concorda também? Acho bem interessante isso, porque falando do triatlo em si, né, como o Gui falou, você com uma natação tendo uma dificuldade ali já de cara,
ela anula total o restante que você tem de melhor. Então, se pegar um queniano lá e botar ele para fazer um triatlon sem ter a natação, ele não vai correr o que ele corre. Um exemplo aí bem grosso, né? Então, eu também, eu prefiro pegar esse cara pô, começar ali, vem cá, onde que é o seu ponto fraco? E tentar desenvolver o máximo que a gente puder disso. Até porque, eu não sei vocês, mas a grande maioria que me procura, dos atletas que eu tenho, o calcanhar de Aquiles ainda é a natação, por não ter essa vivência, né? Então, a gente sabe que tem gente que consegue evoluir muito rápido e tem gente que vai ficar ali a vida inteira sofrendo, né? Eu sou um exemplo disso também. A minha natação, eu falo que nunca foi boa. Eu, com muita insistência e hoje, com muito menos treinos e mais consciência corporal, eu consegui desenvolver uma natação melhor. Tá? Mas, assim, com muitos anos de prática, né? E descobri que não é só aquele treino e cair na água. Lógico, né? Tem a vivência ali com a água, tudo, mas muito mais um trabalho fora da piscina, fora da água ali, de consciência corporal, né? De tentar diminuir o meu arrasto na água e conseguir nadar mais rápido do que o de trabalho de força em si. Então, isso que eu tento sempre passar para a galera que está começando, que tem essa dificuldade. Meu, vem cá, vamos trabalhar, no caso a natação. Vamos fazer sei lá, vamos tirar a sua corrida que você já corre bem, como o Gui falou, meu, que você já tem de bom, você vai desenvolver muito rápido, vamos intensificar o que você tem de pior, e eu acho que insistir nisso, sei lá, talvez não ficar batendo na tecla e falar, meu, não vou ali conseguir, não vou, acho que sair do lugar, né, para quem tem mais dificuldade, enfim, acho que sou dessa opinião também de trabalhar o cara no ponto fraco dele. Farnese, você pode complementar também, mas se você achar que está bem respondido, você acha que isso pode ser transferido até para os mesmos treinos dentro da mesma modalidade? Por exemplo, é comum a gente ver, por exemplo, a atleta que precisa melhorar o primeiro limiar e só quer ficar dando porrada porque gosta de fazer treino de intensidade de tiro. Então, o que o cara precisava treinar, que é o ponto fraco dele, ele não treina e ele quer treinar o que ele já faz bem. Vamos supor que o segundo limiar dele pode ter valores satisfatórios. Isso acontece também, né, Farnese? Você acha que pode ser transferido além entre as modalidades para uma mesma modalidade esse conceito? Cara, legal. Eu tenho uma resposta boa para a conversa que estava rolando e para o que você me propôs agora, né? Bora. Primeiro, foca no ponto fraco, mas foca no ponto fraco direcionando para a proposta. Voltando lá atrás, a gente falou que tem um atleta competidor e um atleta que vai para concluir uma prova, né? Como que a gente vai direcionar cada um deles? O atleta que vai completar a prova, muito provavelmente, ele já é um cara que não tem muito retrospecto, né? Então, ele talvez nunca nadou, vai começar, não tem tanta pretensão, não vai ficar gastando muito tempo para melhorar, para se tornar um bom nadador de fato. Então, muitas das vezes, a gente só precisa preparar aquela pessoa para se tornar confiante de que é capaz de concluir a distância proposta. E talvez mais ainda, tirar o medo, o trauma ou algum possível trauma de uma água aberta, né? Já o atleta competidor, a gente precisa tornar ela capaz de se colocar próximo, pelo menos próximo do nível da prova que ela pretende participar, né? E aí entra os casos de tipos de competição. E aí eu coloco um exemplo meu, Rafael Farnese. Quando eu comecei a praticar triatlo, eu não tinha pretensões nenhuma ainda, eu mal conhecia o esporte. E eu nunca fui nadador, nunca tive retrospecto. E como eu foquei nas provas de curta distância, passei muito tempo competindo só no sprint, depois fui evoluindo para o olímpico, né? A natação minha era 0. Então, eu sempre ia para as provas e saía lá atrás e 0 chances competitivas de atingir algum resultado. Então, eu precisava focar e muito na natação. E, de fato, foi o que eu fiz. Eu foquei muito mesmo, ao ponto de que eu fui começando a deixar de ser... Eu ficava brigando entre os 5 primeiros de trás para frente, né, na hora que eu saía da água. E aí depois eu comecei, estou no meio da bagunça, da largada à saída da água. E aí eu passei, estou conseguindo aguentar o ritmo de um grupo bom um pouquinho mais à frente. E aí depois começou a surgir alguns episódios que eu passei a sair da água na frente e liderando a prova, né?
E aí, depois, já entrando no que você falou, eu novamente, por quê? Porque quando rolou esse início de transição de provas curtas para as longas, eu tive uma dificuldade tremenda, porque minha capacidade de sustentar intensidade alta era boa, né? Visto o retrospecto que eu tinha muito tempo competindo nas provas curtas. Porém, quando eu passei para as provas longas, eu tinha uma dificuldade muito grande de fazer treino longo. Para você ter uma noção, quando eu tinha que rodar mais de 1 hora de corrida contínua em baixa intensidade, era um treino extremamente difícil para mim, né? Em compensação, fazer um treino extremamente desafiador de pista, por exemplo, de corrida, um intervalado forte, com ritmos propostos para aquele dia extremamente desafiadores, eu fazia e fazia bem. Né? Então, para fazer, quando eu fui fazer o Ironman, no caso, eu fiz o Challenge Roth, né? Eu tive que trabalhar muito para desenvolver essa capacidade de sustentar um esforço por muito tempo, sem oscilar ou sem queimar, entre aspas, queimar a largada, né? Começar forte demais, ter um ritmo mais constante e produtivo, obviamente. Então, existe essa dificuldade e ela precisa sim ser trabalhada, né? Com relação ao desenvolvimento de capacidades. Lógico que depois de ter vencido ali os pontos fracos, né? Pô, sensacional, gente. Estar com vocês, o tempo passou. Foi a parte mais rápida do meu dia hoje, sem sombra de dúvidas, cara. O dia passa voando, mas aqui passou. O Gui já falou que tem compromisso e vamos deixar o gostinho de quero mais, né? Que a gente já fez uma live, agora fez. Se vocês quiserem, a gente pode marcar outro em breve ou eu retribuir o convite que vocês me fizeram aí para vocês. Então, eu gostaria que agora, sim, para o Gui cumprir o tempo dele, que cada um deixasse assim em 2 minutos o seu recado final, né, para os nossos ouvintes, agora para os nossos telespectadores, que estamos no YouTube também, né? Por isso todo mundo passou perfume, penteou o cabelo. Então, assim, faz seu jabazinho, onde te encontram, rede social, alguma coisa que queiram, e um recado final em cima da nossa temática aqui, da nossa live, e eu já antecipo um beijo no coração de vocês três, que eu acho que aves e mesmas plumagens andam juntas, né? Eu sempre falo isso. Então, é sempre muito bom estar com vocês. Começa aí, Guizão. Bom, então, primeiro agradecendo aí mais uma vez, muito bom. Acho que nós temos que fazer mais coisas juntos, mais vezes mesmo. Para quem me acompanha lá no Instagram, nós estamos lançando, juntamente com o Rafael Farnese aqui, um grupo de estudos de esportes de endurance. Tivemos 800 inscritos, na verdade, né? E esse grupo vai acontecer todas as terças-feiras. Então, meio de emergência ainda dá para entrar. Então, se acompanhar a gente no meu Instagram ou no Instagram do Rafael, vai ter acesso a como fazer o processo aí. E em relação ao nosso assunto aqui, eu acho que vale a pena deixar bem claro que não pula etapa, sabe? Esse negócio da palavra ultra tem muita força, mas tem tempo para nós fazermos tudo na vida, né? Então, inicia por distâncias menores, torna-se mais rápido, porque eu garanto que o sofrimento lá na frente vai ser muito menor. Muito menor. Então, esse é a deixa que eu deixo para o pessoal aí. Deixa seu contato aí para a galera te procurar no Instagram, no que você movimenta aí. O meu Instagram é gdagostini, com i no final. Boa. Fala, Falsarella. Boa. Bom, obrigado aí mais uma vez, Sandrão. Parabéns aí pelo podcast. E quero dizer que cada vez eu fico mais fã de vocês. É sempre muito bom aqui esse bate-papo, sempre aprendo. Acompanho o Gui, acompanho o seu trabalho, acompanho o Rafa. Enfim, estou sempre ligado aí vendo o que vocês estão fazendo. É bom demais. E acho que o recado para a galera aí que fica é desapegar do que nós falamos hoje, né? De muita tecnologia e aprender a se conhecer cada vez mais, entender o corpo, né? E não ter pressa e curtir o processo. Então, acho que esse é o recado. Pensar na longevidade do esporte como estilo de vida ali e botar as metas, sempre correndo atrás, sempre acreditando. Tem o meu Instagram pessoal, quem quiser me acompanhar ali, Rafael Falsarella, e o da assessoria, que a gente está fazendo um trabalho legal aqui também, em Ribeirão, São Paulo, e bastante cidade aí no estado, RF Treinamento. Tá? Então, qualquer dúvida, chama lá e a gente bate um papo. Obrigado aí. Obrigado, Rafa. Fala, Farnese, meu amigo. Boa, vamos lá. Primeiro, eu queria só falar que eu vou querer ver o meu exemplar do livro, hein?
Oh, Já falei, muito bom. autografado, com dedicatório e tudo mais, com tudo que tiver direito. E aí, para encerrar, eu acho que o que poderia resumir tudo que a gente falou aqui, apesar de a gente ter que abreviar muita coisa, né? Cada tópico desse poderia ser um tópico todo, né? Mas, enfim, menos é mais, sempre, tá? Não é só treinar muito, é treinar o suficiente, é treinar bem, é treinar certo, né? Não é ter só treinar se tiver os melhores equipamentos ou achar que tem necessidade de ter os melhores equipamentos. Você precisa ter o suficiente, o básico para tirar proveito disso. É saber usar isso, né? É colocar valor não financeiro, mas valor no sentido de propósito no que você está fazendo, que vai ter muito mais qualidade, vai ter muito mais longevidade e vai se tornar algo com muito mais significado, né? É bem as palavras que eu tenho, assim, mais de motivação, digamos, né? E meu contato, meu Instagram é @faelfarnese, com ZI no final, né? Que é o meu sobrenome. Fica aí o contato, o convite para o grupo de estudo, o Guilherme já adiantou, é algo extremamente interessante e enriquecedor para todo mundo que tiver interesse, tá? Abre-se aí possibilidades boas aí para a gente crescer junto. Beleza, pessoal, muito obrigado. E os meninos falaram aí, quem tiver interesse também, depois de quase 3 anos escrevendo e queimando a cabeça aqui, saiu meu livro de periodização, treinamento de força para modalidades de endurance, junto com o professor Dr. Charles Lopes, prefaciado pelo meu ídolo, Oscar Galindes, e pelo César Cielo, uma honra gratificante. Paulo Marchetti e Orival também fizeram o prefácio. Então, vou mandar para vocês sim. Quem tiver interesse, manda um direct lá para mim, vocês, que eu envio. Se quiser autografado também, pessoal que está nos escutando aí, sem custo de correio. Foi um grande prazer, gente. Parece que eu dei roteiro para vocês, viu? De tão entrosado que foi, gente. Parece que eu dei um roteiro para vocês. Não parece que eu inventei os temas aqui na hora, que eu mudei tudo que eu já estava pensando. Um beijo no coração de todo mundo. Vocês, sensacional. Um grande abraço.